Olá, mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Alessandro Saad. O assunto da aula de hoje é progressão aritmética e uma aplicação, os juros simples. Vamos ver os cálculos. Bem, vamos à aula então. Neste sistema, somente o capital inicial rende juros. Veja a seguinte situação e entenda como funciona o cálculo dos juros simples. Dois amigos. Eu vou lhe emprestar R$100 e cobrar juros de 10% ao mês. O outro perguntou, qual será o valor do juro? Respondeu, aí depende. Em quanto tempo você vai me pagar? Bom, então, qual será o valor do juro se o prazo for de 1 mês? E se o prazo for 2 meses? Se for 3 meses? Bom, e para N meses, quanto vai ser? Vou trazer a solução ou uma simulação na próxima tela. Bom, se o prazo for de 1 mês, nós temos o capital de R$100, o cálculo de juros vai ser assim, é os R$100 vezes 10%, notem que o 10% na forma decimal, vezes 1 mês. Então, fiz 100 vezes 0,10 vezes 1, resultando em R$10. Bom, se o prazo for 2 meses, né? O capital continua o mesmo, ou seja, o capital inicial é que vai ser a base de cálculo, então R$100 vezes 10%, ou 0,10, vezes 2 meses, resultando em R$20. Vocês já estão aí, já imaginando, né? Prazo de 3 meses, capital de R$100 vezes 10%, ou seja, 0,10 vezes 3, que deu R$30. Notem que aqui nós temos o juro, né? 10, 20, 30, se fosse 4, bom, 40, 50. O valor do juro, ele está formando uma PA. Ele vai formar uma PA de razão 10. Né? Já está aumentando de 10 em 10. Tá? Então essa é uma das aplicações, né, do progressão aritmética. Tá bem? Bom, e se o prazo for N, né, ou seja, o juro vai ser, bom, os R$100 é o capital, o 0,10 é a taxa e o N é o prazo. Então, à medida que o prazo vai mudando, né, vai mudando 3, 4, 5. Tá? Note que, próxima tela, na fórmula do juros simples, a taxa de juros deve ser usada na forma decimal. Tá? Então, 10%, né, dividiu 10 divididos por 100, deu 0,10. Tá? E a unidade de tempo da taxa, ou seja, ao mês, deve estar na mesma unidade de tempo do prazo, número de meses. Tá bom? Vamos ver então alguns exemplos de aplicação. Bom, primeiro exemplo. Qual o valor dos juros simples produzidos por R$2.500 em 6 meses a taxa de 2% ao mês? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é tirar os dados do problema. Então aqui os dados. Bom, nós temos o capital, que é de R$2.500, temos o prazo, N, que é de 6 meses, e temos a taxa de juros, que é de 2% ao mês. Bom, 2% na forma decimal, a gente vai fazer 2 divididos por 100, que vai dar 0,02. Bom, agora, indo para a fórmula dos juros simples, eu vou botar a fórmula aqui do ladinho, aqui, em cima. Juro igual capital, tá? Fórmula mágica, né? Vezes I, vezes N. Então, o juro é igual, capital, 2.500, vezes I, na forma decimal, 0,02, vezes o N, que é 6. Multiplico tudo, eu posso utilizar uma calculadora, tá? Então, 2.500 vezes 0,02 vezes 6, resultando R$300. Então, qual o valor dos juros? Então, o valor dos juros será de R$300. Tá bem? Fácil, muito fácil. Vamos ver o próximo exemplo? Bom, exemplo 2.
uma fatura de R$ 625 foi paga 2 semestres após seu vencimento. Então, sabendo que a taxa de juros simples cobrada é de 4% ao mês, calcule o juro. Então, olhem só, tirando os dados do problema. O capital é de R$ 625. Foi paga 2 semestres, só que a taxa está ao mês. Então, esse N igual a 2 semestres, tá? Ele tem que ser convertido para mês. Tá? 2 semestres, gente, cada semestre tem 6 meses. Como são 2 semestres, eu vou ter um total de 12 meses. Bom, e a taxa está ao mesmo. É 4%, 4% ao mês. Que é o mesmo, né? Na forma decimal, vou dividir por 100, vai ficar 0,04. Agora é só aplicar na fórmula do juros simples. Juros simples é simples, ó, é CIN. Então, o juro é igual a capital, 625, vezes a taxa, que é de 4%, então 0,04, vezes N, que é 12. Tá? Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter como juro, né, a gente pode usar a calculadora, não tem problema, teremos como juro 300. Tá? Ou seja, então, R$300. Por coincidência, deu o mesmo resultado que o exemplo 1, né? Quer dizer que agora não preciso calcular o juros, sempre vai ser 300. Não, foi uma coincidência. Tá bem? Vamos para o próximo exemplo? Então, o exemplo 3. Sobre uma duplicata de R$850, paga com atraso de 3 meses, foi cobrado R$102 de juros. Qual a taxa mensal de juros simples cobrada? Bom, então aqui tirando os dados do problema, nós temos, bom, os 850 é o capital, R$850. Tá? O prazo, que né, nesse caso foi um atraso, né, é de 3 meses. Tá? E o juro, foi cobrado R$102 de juros, ou seja, o juro é igual a R$102. Então, o que está me faltando? Ele quer saber qual é a taxa mensal, né? Qual a taxa de juros mensal. Então, isolando, aqui a fórmula do juros simples, vou botar aqui em cima, C vezes I vezes N. Notem que o C e o N estão multiplicando o I. Então, eu vou passar o CN, C vezes N, dividindo pelo J. Ou seja, a taxa I vai ser igual ao juro divididos por capital vezes N. Tá? Ou seja, se eu tenho 3 variáveis, um total de 4, você tem 4 aqui, J, são 4 elementos, o juro, capital, taxa e prazo. Eu tenho 3 desses elementos, eu descubro o terceiro. Eu consigo descobrir isolando, né? Isolei o I aqui no caso. Tá bem? Então, substituindo na fórmula, nós teremos que I, vai ser o capital, perdão, o juro, né? Que é R$102, 102 apenas, divididos por o capital, que é 850, vezes o prazo, que é 3. Bom, 850 vezes 3 dá 2.550. Então, vamos lá. I igual a 102 divididos por 2.550. Pô, mas não tem como dividir, né? Tem sim. Isso vai dar um número menor do que 1, tá? Vai dar 0, fiz os cálculos aqui, 0,4. 0,04. Bom, isso aqui é a taxa na forma decimal. Se eu multiplicar por 100, então multiplicando por 100, nós teremos a taxa de 4% ao mês. Tá bem? Fácil, né? Vamos para o último exemplo aqui da parte de juros simples, cálculo dos juros, né? Bom, um capital, rendeu juros simples de R$39,
quando aplicado durante 4 meses, a uma taxa de 3% ao mês. Qual o valor de tal capital? Então, ó, o capital é o que eu quero saber. Então, né? Não sei de quanto que é o valor. Então, vamos botar aqui, ó. Capital, não sei. Sei que o juro foi cobrado, foi R$ 39,00, mas o capital ainda não sei. Durante, então, o N é igual a 4 meses, tá? E a taxa é de 3% ao mês, que é o mesmo que, dividindo por 100, né? 0,03. Tá bem? Então, ó, fazendo aqui, ó. Juro é igual a capital vezes a taxa vezes N. Isolando o capital, ou seja, o capital, isolando o capital aqui eu vou ter que passar o IN, está multiplicando, vai passar dividindo. Então, capital é igual ao juro divididos por I vezes N. Tá bom? E agora vamos substituir na fórmula. Capital vai ser igual ao juro, que é R$ 39,00. Tá? Divididos por I, que é 0,03, vezes N, que é 4. Ó, 4 vezes 0,03 dá 0,12. Então, o capital vai ser igual a 39 divididos por 0,12, que é igual a, já tem as contas prontas aqui, 325. Ou seja, qual o valor de tal capital? Então, vai ser de R$ 325. Fácil, né? Fácil, extremamente fácil. Aqui vamos botar um zerinho bem bonitinho, tá? Vamos adiante? Bom, seguindo aqui, ó, nós temos o cálculo do montante. Mas o que é o montante? Ó? É a incorporação dos juros ao capital inicial, ou seja, corresponde à soma do capital com os juros obtidos ao longo do tempo. Então, montante é igual ao capital mais juros. Bom, nós sabemos que o juro do momento anterior é igual a C I N, ou C vezes I vezes N, ok? Então, vamos substituir aqui, ó. Então, montante é igual ao capital mais o juro, que é a capital, vezes I vezes N. Tá? Porque eu quero obter uma fórmula para encontrar o montante sem precisar calcular o juro simples. Bom, uma fórmula direta. Então, gente, aqui ó, eu tenho o capital, ó, o C aparece nas duas parcelas da soma. Isso quer dizer que eu posso colocar o capital em evidência. Se eu botar o capital em evidência, ó, eu vou ter ó, capital dividido por capital, ou seja, C divididos por C, dá 1. Mais daqui, ó, C vezes I vezes N divididos por C, vai ter como resultado IN. E essa aqui ó, também é uma fórmula para encontrar o montante sem precisar encontrar o juro. Calculo o montante direto, somente tendo o capital, o prazo e a taxa. Bem, então, vamos ver alguns exemplos. Bom, qual o montante de um capital de R$ 3.500 aplicado à taxa de 5% ao mês pelo prazo de 2 meses? Bom, vamos tirar os dados do problema. Os dados. Ele quer saber o montante então, de um capital de 3.500 aplicado à taxa de 5% ao mês. Então, I igual a 5% ao mês. Dividindo 5 por 100, eu vou ter 0,05. E o prazo é de N igual a 2 meses. Tá? Bom, ele quer saber o montante. A fórmula do montante, ó, vou botar aqui em cima. É o capital que multiplica 1 mais IN. Fecha parênteses. Então, o montante vai ser igual. O capital, substituindo, R$ 3.500. Vezes 1 mais I, que é 0,05, vezes o N, que é 2.
Tem uma setinha aqui. A setinha está rateando aqui. Deixa ela quieta. Lembrando que a gente é uma expressão numérica. Primeiro nós resolvemos o parente, né, dentro do parente. E dentro do parente, eu vou primeiro multiplicar para depois adicionar. Tá? Então nós vamos ter aqui, primeiro multiplica 2 vezes 0,05, isso vai dar 0,10. Então eu vou reescrever 1 mais 0,10. Tá? Na próxima linha, então a gente vai 3.500 vezes 1 mais 0,10, isso vai dar 1,10. Multiplicando 3.500 por 1,10, eu tenho como resultado 3.850. Tá? Então, qual será o montante? Qual é o montante? Então, o montante, que é um valor financeiro, valor em dinheiro, né? R$3.850. Fácil, fácil, né? Vamos para o próximo exemplo? Então, vamos lá. Bom, o senhor Malta deve uma fatura no valor de R$750 ao Banco Alfa, com vencimento em 2 de agosto. O banco cobra juros de 3% ao mês, caso a fatura seja paga em atraso. O senhor Malta pagou a fatura no dia 2 de dezembro. Calcule o total que ele pagou. Então, o total vai ser o montante, ou seja, vai ser o que ele devia mais os juros. O total vai ser isso. Como o vencimento dela era no dia 2 de agosto, e foi paga no dia 2, ou seja, do dia 2 até o dia 2 de outro mês adiante, né? Eu vou contar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ou seja, 4 meses. Então nós teremos um capital de 750. O prazo, que não estava explícito, né? Ele estava implícito, mas a gente consegue deduzir que é de 4 meses. A taxa de juros é de 3% ao mês, que é o mesmo que 0,03. Bom, ele quer saber o total, ou seja, ele quer saber o montante. Tá bom? Bom, o montante é igual ao capital, que é 750, vezes 1 mais I, 0,03, vezes N, que é 4. 4 vezes 3, 12. Então vai dar 0,12. Então primeiro a gente multiplica o que está dentro do parente para depois adicionar. Tá? Então 750. E a gente vai só reescrevendo. 1 mais 0,12. Tá? Montante é igual a 750 vezes 1,12, que eu posso tirar do parente, já porque eu resolvi aqui. Multiplicando 700 vezes 1,12, eu tenho como resultado 840. Ou seja, qual o total que ele pagou? Então, R$840. Fácil, muito fácil, né? Vamos para o próximo, então? Bom, o grupo SS aplicou R$1.800 em um fundo de renda fixa durante 3 meses e resgatou R$2.043. Qual a taxa mensal de juros simples nesta aplicação? Bom, gente, aqui a fórmula do montante, eu vou escrever aqui em cima, é capital que multiplica 1 mais IN. A gente vai isolar o I nessa fórmula do montante, tá? Resultando em I é igual. Olha, nota que o capital passa diminuindo, o capital passa dividindo, perdão, ele vai ficar assim, montante sobre o capital, aí esse 1 que estava somando vai passar diminuindo, e o N que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, essa aqui é a fórmula para encontrar a taxa, eu aplico nessa fórmula e encontro a taxa. Então, vamos tirar os dados primeiramente. Nós temos um capital de R$1.800, aplicado por 3 meses. Então, a taxa que vai sair vai ser uma taxa mensal. O montante, ou seja, quanto que ele resgatou, né, foi 2.043, não foi o juro que ele ganhou, não, foi o que ele resgatou, e ele quer saber qual foi a taxa de juros.
Estou aplicando a fórmula, né, já isolada ali do I, ó, nós temos que I vai ser igual. Ó, então a gente vai passar o montante, ou seja, montante que é de 2.043, divididos por 1.800, menos 1, divididos por N, que é 3. Tá? A gente vai poder usar uma calculadora, tá, pessoal? Só que quando eu divido 2.043 por 1.800, eu obtenho aqui 1,135 menos 1, que é daqui da tudo isso divididos por 3. Então aqui, 1,135 menos 1 vai dar 0,135 divididos por 3. Vou fazer aqui do ladinho, que vai ser igual a 0,045. Tá? Onde eu multiplico por 100 e obtenho 4,5% ao mês. Tá bom? Vamos para a próxima? O último exemplo, então, tá? Bom, um certo capital, não sei então quem é esse capital, né? Bom, vamos tirar os dados do problema. Não sei quem é o capital. Aplicado a uma taxa de 5%, então I igual a 5% ao mês, que é o mesmo que 0,05. Durante 6 meses, então o prazo é de 6 meses. Gerou um montante de R$ 1.560, tá? Qual foi o valor aplicado? Ou seja, qual o capital, né? Então, gente, ó, mesma coisa, vou pegar a formulinha aqui, ó, do montante, vou desenvolver aqui em cima, né? Ó, que é capital vezes 1 mais I vezes N, né? Bom, note que esse 1 mais IN está multiplicando o capital. Quando eu isolo o capital, ó, o que vai acontecer? Esse 1 mais IN que está multiplicando passa dividindo pelo montante, ou seja, então o capital vai ser o montante divididos por 1 mais I vezes N. Então, gente, a gente consegue pensar assim, ó, quando eu quero encontrar um montante, quando eu sei o capital e quero encontrar um montante, eu multiplico o capital por 1 mais IN. E ao contrário, quando eu quero descobrir o capital, eu pego o montante e divido por 1 mais IN. Tá? Então vamos ver como é que vai ficar o capital aqui. Ó. Agora ficou fácil, né? Ou seja, o capital, eu vou pegar o montante, que é de 1.560. Ao invés de multiplicar, eu vou dividir por 1 mais I. Bom, I que é 0,05. Por isso que é interessante a gente tirar os dados do problema, né? Vezes N, que é 6. Sempre lembrando, ó, primeiro a gente multiplica, para depois somar, tá? Então aqui eu tenho 1.560 divididos por, aqui vai dar 5 vezes 6, vai dar 30, então vai ficar 0,30, então 1 mais 0,30, o capital vai ser 1.560, agora 1 mais 0,30 vai dar 1,30. Usa a calculadora, né? 1.560 divididos por 1,30, resultando em 1.200. Ou seja, qual foi o valor do capital aplicado? Qual foi o valor aplicado, né? O valor é de R$ 1.200. Fácil, extremamente fácil para você, eu e todo mundo. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.